Muito bem, mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje, finalmente, para comentar depois de 5 semanas a primeira corrida da MotoGP. Nesse segundo semestre, o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, Pecco Bagnaia aí conseguindo sua 4ª vitória na temporada aí. Tá naquela relação binária, né? Ele vence uma corrida, cai na outra, vence outra, depois cai em duas, aí vence agora 2 corridas seguidas. Mas, enfim, Vest chegando aí nessa disputa do campeonato aí com o Fábio Quartararo, que teve que cumprir aí a sua long lap penalty. O Aleix Espargaró também, que não teve um grande final de semana, acabou caindo no TL4 e também teve sua performance afetada aí nesse domingo em Silverstone. Pecco Bagnaia vencendo, Maverick Viñales na 2ª posição, quase vencendo a prova aí, tentando uma ultrapassagem no Pecco Bagnaia no finzinho. A gente vai falar disso nesse podcast, vai falar também da pole do Diogo Moreira na Moto3, a primeira pole de um brasileiro no Campeonato Mundial, desde a pole do Alexandre Barros naquele Grande Prêmio de Portugal inesquecível lá de 2005, quando ele liderou todos os treinos. Mas enfim, sem mais demora, vamos passar aqui o resultado da prova, com Pecco Bagnaia em primeiro, Maverick Viñales em segundo, depois o Jack Miller aí fechando o pódio, 2 motos da Ducati no pódio, né? Inclusive foi o pódio número 200 da Ducati na era da MotoGP, 3ª posição pro Miller. Depois o Enea Bastianini batendo ali na última volta o Jorge Martin, seu rival aí pelo lugar no time de fábrica da Ducati, 4ª posição pro Bastianini, 5ª pro Martin. Depois Miguel Oliveira, boa corrida, 6ª posição. Alex Rins acabou decepcionando no final, 7º, mas com a volta mais rápida da prova. Depois o Fábio Quartararo em 8º. Alex Espargaró aí perdeu uma grande oportunidade nesse final de semana na 9ª posição. Marco Bezzecchi fechando o top 10 no campeonato. Fábio Quartararo lidera com 180 pontos, abriu 1 ponto pro Alex Espargaró nesse final de semana. O Alex tem 158, depois Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e o Johan Zarco, que era melhor do Ducati, acabou caindo, né? Apesar aí de fazer a sua 8ª pole position, caiu, zerou e agora fecha o top 5 do campeonato. Vamos que dizer dessa corrida, Silverstone continua sendo um grande palco para a MotoGP. Nas últimas 8 edições dessa corrida, 8 vencedores diferentes, agora com o Pecco Bagnaia também se juntando aí a essa sequência. E como eu falei, o pódio 200 da Ducati, e temos 18 corridas seguidas também de pilotos da Ducati no pódio, que leva a crer que a Ducati é a melhor moto para você estar nesse momento da MotoGP, e até com uma certa facilidade você vê como as Ducati, elas não parece que os pilotos estão andando tão no limite assim para estar disputando com os outros pilotos das outras equipes. Foi essa a minha sensação vendo essa corrida, que foi, claro, uma ótima corrida, mas ali depois de 1/4, 1/3 da corrida já dava para entender meio o que ia acontecer. E ainda é meio bizarro para mim o fato do Bagnaia, mesmo com essa moto toda aí, claramente tem muito mais moto do que o Quartararo, por exemplo, e tá 49 pontos atrás dele no campeonato. De qualquer maneira, essa foi a 8ª vitória do Bagnaia e talvez tenha sido a melhor. Ele disse que foi a melhor. Eu ainda acho que a primeira vitória dele foi mais legal, disputando com o Marques em Aragon. Tudo bem, um meio Marques ali, mas aquele final de corrida em Aragon, com ele se ultrapassando ali, acho que se não me engano 6 vezes, foi mais incrível do que essa corrida. Essa corrida, eu acho que a superioridade dele, técnica, acabou falando mais alto, embora o Bagnaia não tenha feito um grande final de semana. A gente lembra que na sexta-feira ele não ficou no top 10 no agregado de tempo, que vai pro Q2. No sábado, no TL4, ele acabou também não ficando tão bem, acabou em 21º, e na classificação ele ficou na 5ª posição. Normalmente o Bagnaia é um excelente classificador, sempre classifica na primeira fila, e dessa vez ele foi batido por 2 dos seus companheiros de Ducati. Mas depois da corrida ele falou que durante o final de semana inteiro ele trocou mensagens, conversou com o Valentino Rossi. O Valentino Rossi deu muitas dicas para ele, para ajudar ele a entender os pneus em Silverstone, e até mesmo o Casey Stoner também ajudou ele. Ele mandou mensagem pro Stoner, o Stoner mandou uma mensagem para ele de manhã, tentando entender ali como extrair o melhor da tração ali dos pneus. Enfim, o Pecco teve ajuda estrelada aí para essa vitória, sua 8ª na carreira, como eu falei. Mas a Ducati, ela segue sendo a moto mais veloz de reta, e também o Pecco Bagnaia, inclusive, foi o piloto que mais andou de reta, apesar de ter tido só a 13ª melhor volta da corrida. Mas a Ducati também, ela segue sendo muito rápida de reta, mas ela segue conservando muito bem os pneus, né? A gente viu caras como Rins e como Quartararo, como eles ficaram sem vida de pneu na última parte da corrida, enquanto a Ducati aí vai conservando muito bem o pneu. A Aprilia também está conservando muito bem os pneus. A gente lembra o Alex Espargaró na última volta na Catalunha, como ele tinha mais pneu do que os outros, né? Depois do erro dele fatal ali de ter perdido o 2º lugar, comemorado uma volta antes, ele foi lá para cima do Luca Marini, ultrapassou. E o Maverick Viñales também tinha essa vida nos pneus, tanto que atacou o Pecco Bagnaia na última volta, ou melhor, na penúltima volta. E o Viñales, para mim, foi a grande
grande estrela do dia. Há exatamente um ano atrás, no início de agosto, ele tentou estourar o motor da Yamaha de propósito lá no Red Bull Ring, você se lembra? E hoje, um ano depois, ele praticamente renasceu na MotoGP. Ele não conseguiu grandes resultados pela Aprilia no início do casamento dos dois, mas agora, nas últimas 3 corridas, ele teve desempenho para terminar no pódio. Na Alemanha ele acabou tendo problema mecânico, mas conseguiu terminar em Assen, tudo bem, meio circunstancial, o Quartararo caiu, o Alex Espargaró saiu da pista, mas agora foi um pódio real do Maverick Viñales. E mesmo com um problema no Hole Shot Device na largada. Ele acionou o Hole Shot só dianteiro, ele e o time tinham, segundo ele disse depois da corrida, combinado que ele não ia usar o Hole Shot traseiro por conta de um problema que ele tinha tido antes. Então por isso que o Viñales fez aquela largada ruim. Ele mesmo assim tentou se recuperar ali na primeira volta, mas ele ficou ali, né, no top 5 ali a corrida inteira, até o momento que os pneus, né, a conservação boa dos pneus dele começou a fazer a diferença e ele conseguiu ali atacar e chegar perto do Pecco Bagnaia. Tentou ali aquela ultrapassagem do Bagnaia, acabou tomando o X e na última volta errou umas 3 vezes ponto de freada atrás do Bagnaia, enfim, acabou se emocionando um pouco o Maverick Viñales, mas eu diria que ele foi o único piloto que conseguiu andar junto com as Ducatis. E é isso aí, né, vem de terceiro lugar na Holanda, vem um segundo agora na Inglaterra, próxima corrida na Áustria, quem sabe, imagine uma vitória de Maverick Viñales na Áustria um ano depois daquilo tudo, realmente seria para enterrar de vez aqui todo aquele inferno astral do que aconteceu no ano passado. Mas na disputa pelo campeonato, o Bagnaia agora está 49 pontos atrás do Quartararo, e o Alex Espargaró está 22 pontos atrás do Quartararo. O Alex Espargaró perdeu uma grande oportunidade nesse final de semana, porque ele, na minha opinião, era um dos grandes favoritos para essa corrida. O Bagnaia não estava largando bem, o Alex Espargaró acabou sofrendo aquele acidente no TL4. Tudo bem, ele botou ali o pneu traseiro duro naquele momento, mas acabou errando ele mesmo, né, sozinho, e caiu muito feio ali, tomou um high side, caiu com os 2 pés no chão e, enfim, sentiu uma grande dor ali, teve que sair apoiado, voltou para a classificação, classificou em sexto, né, fez uma grande volta, mas pagou o preço na corrida, não tinha fisicamente possibilidade de andar mais rápido, acabou terminando logo atrás do Quartararo na 9ª posição, numa corrida que o Quartararo teve uma long lap penalty e que o Viñales chegou em segundo. O Alex Espargaró durante todo o ano tem andado melhor do que o Viñales, então ele poderia ter lutado pela vitória, enfim, por um erro dele, acaba saindo com menos pontos do que deveria. Ruim pra ele, mas melhor pro Quartararo, que perdeu posição de pista, né, com aquele long lap penalty, ele perdeu ali, caiu de segundo pra 5ª posição, e a gente sabe como a Yamaha é no tráfego, a Yamaha não consegue fazer ultrapassagem no tráfego, não tem velocidade de reta suficiente, e o Quartararo teve seus problemas ali para tentar se recuperar, não conseguiu se recuperar, pelo contrário, foi caindo de posição, e tá muito evidente que a classificação pro Quartararo é o momento do final de semana, é o momento principal para ele. Se ele quiser, a classificação é a largada, se ele quiser ser campeão, ele vai ter que ser muito inteligente, porque claramente ele não tem moto para andar na frente da Ducati. Ele vai ter que jogar com essa distância que ele tem no campeonato, tanto pro Aleix quanto pro Pecco, e a partir de agora não pode abandonar em nenhuma corrida. Enfim, vai ser uma temporada que ele vai ter que andar muito, mas também vai ter que ser muito inteligente para não cometer erros bobos como o que ele cometeu na Holanda. Mais uma grande prova do Miguel Oliveira, uma grande prova do Alex Rins, que fez a volta mais rápida, e o Johan Zarco, né, que eu falei que ia ser o Nico Hülkenberg da MotoGP, ele tinha a grande chance aí da vitória, acabou caindo sozinho, né, ele trocou no grid do pneu macio para pneu médio dianteiro, mas enfim, o pneu médio acabou não oferecendo ali talvez a mesma aderência que ele tivesse acostumado e entrou forçando demais ali à frente ali naquela curva Abbey lá de Silverstone e acabou caindo. Segue aí o recorde do Zarco, aí 96 corridas, 0 vitórias para ele, enfim, uma queda evitável, mas segue aí esse recorde ruim, né, estilo Nico Hülkenberg, né, que não conseguia pódio na Fórmula 1, Nick Heidfeld, né, que fez vários pódios também na Fórmula 1, chegou a fazer pole position, mas também não venceu corrida, o piloto que mais correu sem vencer corrida, então acho que daria mais para o Nick Heidfeld, mas de fato não é um recorde bom para se ter, e talvez por isso ele não seja considerado exatamente para a segunda Ducati, como eu falei na análise da primeira metade da temporada. Esse lugar tá entre o Enea Bastianini e o Jorge Martin, eles se encontraram ali na primeira corrida da prova, o Martin acabou tirando um lado da asa do Bastianini, e o Bastianini fez uma corrida muito inteligente, ele veio ali de fora do top 10 quase, e nas últimas voltas foi ultrapassando até que chegou ali até o Jorge Martin. Na última volta fez a ultrapassagem e conseguiu um 4º lugar, um excelente 4º lugar do Enea Bastianini. A gente sabe, né, nas últimas corridas pilotos perderam as asas, né, a gente lembra do Brad Binder na França também, do Luca Marini também em outra corrida, se não me engano na Holanda, também perdeu asas antes da largada e a moto ficou inguiável, e mesmo com
meio capenga ali a moto, né? A gente viu como no estilo de condução o Bastianini ele teve que fazer muito mais força do que os outros ali, até dava pra ver ali naquele trecho da Beckett, Margot e Chapel, né, aquele zigue-zague, como ele tinha que ser muito mais agressivo na entrada das curvas, jogava o pé de lado ali, e mesmo assim ele superou com a moto do ano passado o Jorge Martin, e enfim, continuo com a minha opinião de que o Bastianini é o melhor candidato aí para essa vaga na Ducati. Enfim, vamos ver, a Ducati que veio com aqueles chifres nesse final de semana na rabeta da moto, que segundo se comenta dão mais estabilidade traseira, dão mais downforce para a traseira da moto, e todos os pilotos falam que não faz grande diferença, não faz diferença, mas estava lá todo mundo usando. Mas enfim, sobre MotoGP é isso. Vamos falar agora de Moto3, um final de semana histórico para o Brasil, com Diogo Moreira conseguindo a primeira pole position de um brasileiro na classe menor do campeonato, né, 125 Moto3, e a primeira pole brasileira no campeonato mundial desde o Alexandre Barros no Grande Prêmio de Portugal de 2005, quando o Alexandre Barros liderou todos os treinos, venceu aquela corrida, sua última vitória na MotoGP, e o Diogo Moreira aí encerrando 17 anos de jejum. E o Eric Granado obviamente tem 6 poles na Moto E, mas a Moto E é uma Copa do Mundo, e de acordo com a FIM existe uma diferença entre Copa do Mundo e Campeonato Mundial. O Campeonato Mundial está acima da Copa do Mundo, já que a Copa do Mundo é um evento global, é claro, mas com motos monomarca, ou seja, não tem essa disputa de marcas diferentes, que é o que caracteriza um campeonato mundial. E, enfim, em campeonatos mundiais, então esse jejum aí do Brasil é um pouco maior. Enfim, o Diogo Moreira acabou com ele nesse final de semana. E é bom que se diga, né? O Diogo Moreira vem de contusão, tudo bem, agora tá 100%, mas vinha de contusão no pulso direito em Mugello, fez a sua primeira pole position na pista mais longa do calendário, volta ali de 2 minutos e 10,9, né, a pole position dele, uma pista que ele não conhecia, uma equipe nova também na Moto3, o que obviamente complica um pouco as coisas na questão do setup, mas enfim, é um time experiente no Campeonato Espanhol, mas é uma equipe nova no Campeonato Mundial, e tudo isso são condições difíceis para um piloto estreante aí, difíceis para esse ambiente do time, e mesmo assim ele consegue aí, vem conseguindo grandes resultados, né? Já tinha sido o segundo colocado na corrida da Indonésia, que ele não conseguiu largar por um problema na moto, e consegue a sua primeira pole position sem o grande auxílio, inclusive, de um vácuo, né, que a gente viu nessa corrida da Moto3, que era tão importante em Silverstone. A gente viu 20 pilotos no mesmo grupo. Enfim, o Diogo Moreira fez um grande trabalho, mas na corrida ele não teve o mesmo ritmo, ele foi caindo, ficou ali em 15º, 14º, 13º, maior parte da prova, e aí no final ele acabou dando sorte, né, temos que falar, com os incidentes lá, envolvendo os dois pilotos, incidentes separados, envolvendo os dois líderes do campeonato, os pilotos da GasGas, o Izan Guevara e o Sérgio Garcia, né, o Ayumu Sasaki atropelou o Sérgio Garcia, o Izan Guevara acabou sendo levado ao chão ali pelo Ivan Ortolá, e tivemos também a queda do Davi Munhoz e também do Tatsuki Suzuki na última volta, e com isso ele foi promovido ali ao 6º lugar, o que é mais um 6º lugar, o terceiro 6º lugar do ano, o melhor resultado dele até o momento na Moto3. Mas enfim, é uma daquelas corridas que você tem que sentar e analisar, mas enfim, grande final de semana do Diogo Moreira, pole position, 6º lugar, não tinha como ser melhor. Lá na frente quem ganhou foi o Denis Foggia, depois de diversos incidentes no ano, agora a segunda vitória dele, e ele deu sorte exatamente com a dupla da GasGas abandonando a prova, e agora tirou 25 pontos inteiros, agora são 42 que ele tem de desvantagem para o Sérgio Garcia. Denis Foggia em primeiro, Jaume Maziar, que largou na 21ª posição, em segundo lugar, e o Denis Ontill fechando o pódio. No campeonato, Sérgio Garcia segue aí com 182 pontos, depois de Izan Guevara, e o Denis Foggia na 3ª posição. Já na Moto2 tivemos a 4ª vitória do ano e a 3ª seguida para o Augusto Fernandes, que está aí num grande momento no campeonato, mas ele teve que superar o outro piloto, né, acho que chegou em segundo, que também foi o piloto do dia. Se o piloto do dia chegou em segundo na MotoGP, o Maverick Vinhares, o piloto do dia na Moto2 foi o Alonso Lopes, que vem aí, substituiu o Romano Fenati na equipe Speed Up, né, o chassi Bosco Escuro, e liderou a corrida inteira, praticamente foi ultrapassado pelo Augusto Fernandes na última volta, mas o Augusto Fernandes não deu chance, precisa dessa pontuação, precisa desses pontos para o campeonato, e assumiu o primeiro lugar pela primeira vez no ano. O Celestino Vietti tinha liderado desde o início do campeonato, fez uma corrida opaca mais uma vez, eles chegaram empatados nessa corrida, e agora o Augusto segue na frente com 171 pontos. O Ayogura inclusive também passou o Celestino Vietti, que além de ter feito uma corrida ruim, teve uma long lap penalty por ter atravessado na frente de todos os pilotos durante o treino de largada, durante um treino livre.
o Ayogura tem 158 pontos, Celestino Vietti 156. Na corrida, o Augusto Fernandes ficou em primeiro, o Alonso Lopes em segundo e o Jake Dixon, piloto britânico, piloto da casa, na terceira posição. Muito bem, mas esse foi o podcast do GP da Grã-Bretanha. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou, considere um like, considere se inscrever nesse canal e a gente volta na próxima semana com mais conteúdo sobre MotoGP aqui no Full Gas Podcast. Um abraço.